Olá, queridos amigos, queridas amigas. Que o Senhor vos abençoe, que o Senhor Deus vos guarde, que a face do Senhor Jesus possa resplandecer em cada um de vocês, dando-lhes sabedoria e entendimento, e que todos tenham um feliz dia. Vamos estudar a lição, e hoje, terça-feira, 15 de outubro, a lição 3, ela tem como título Ouvindo ou não a palavra. E a lição de hoje ela está baseada no livro de João, no capítulo 1, do versículos 9 a 13, onde o evangelista ele retrata a dura realidade sobre como as pessoas respondem ao chamado de Cristo. O que nós sabemos é que Israel ela foi eleita por Deus como uma nação assim, separada para propósitos sagrados, e ele enviou seu filho amado Jesus, que é a verdadeira luz que ilumina todo homem, que João fala aqui no capítulo 1, para iluminar realmente o mundo, e o mundo não o conheceu e não o aceitou. E vejam, Jesus, o Verbo, a palavra, né? O Deus que já existe antes da fundação do mundo, que é o Criador do universo, aquele que ilumina todas as pessoas, mostra o caminho da salvação, mas infelizmente nem todos aceitam, né? As pessoas endurecem seus corações e não enxergam realmente a mensagem de Cristo, que quer realmente, por amor, salvar a todos. E o evangelista João, ele descreve Cristo como a palavra, ou o logos, do grego, que na verdade realmente é a razão, né? É a clareza, ele é o verbo, ele é a palavra realmente de Deus, mas também ele mostra como as pessoas tinham um relacionamento com ele. E algo importante que João menciona no capítulo 1, versículo 4, que ele nos diz: a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A Cristo é atribuída toda a criação do universo, todas as coisas e tudo que há no mundo. Foi criado através do poder da sua palavra ativa, né? A voz do verbo, e tudo surgia. Foi ele quem falou com os profetas, né? E entregou a Moisés as tábuas da lei. E ele é chamado do Senhor dos Exércitos, é o seu nome, o Santo Israel, que Isaías fala lá no capítulo 47, versículo 4. Mas aquele que vier a trazer salvação, começando por Jerusalém, que Lucas fala ali no capítulo 24, versículos 47, veio para que o que era seu, e os seus não o receberam, que diz lá em João capítulo 1, versículo 11. E já em João capítulo 1, versículo 9, Jesus é chamado de a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina toda a humanidade. E quando o evangelista menciona isto, ele quer que nós nos mencionar que Cristo revela a nós tudo que está na escuridão espiritual, para nós enxergarmos isso através de uma vida consagrada a Ele, nos mostra a verdade, nos conduz para o caminho da salvação. Ele expõe a realidade do que o pecado faz no homem, e ele é essencial para a vida espiritual, nos dá uma orientação nesse conflito cósmico, né, que existe no mundo de hoje entre o bem e o mal. Porém, a luz de Cristo chega a todas as pessoas, mas nem todas as pessoas ouvem e a acolhem e aceitam a verdade que é o Logos. E assim nós temos esse livre-arbítrio, né, que é dado por Deus, que as pessoas têm essa liberdade de aceitar ou não, e ele faz isso por amor, ver ou não ver o verbo, né?
E parece até tolice, né, negar a luz que ilumina o nosso caminho e as pessoas escolherem a escuridão. E da mesma forma, é bem irracional ter ouvidos, né, para ouvir empecilhos de fazerem e aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor de suas vidas. É bem realmente estranho, né? Mas as pessoas aceitam. E é bem irracional, né, ter ouvidos para ouvir e impedi-los de o fazer. E nós vamos fazer aquilo que o verdadeiro cristão realmente deve fazer. Ele sabe que é a voz da verdade, é ouvir essa voz do Espírito Santo, que ela é bem clara, bem alta. Mas as pessoas insistem, né, em optar, em recusar ouvir a voz do Espírito Santo. E assim a luz gloriosa de Cristo, a luz do Evangelho, a sua palavra, a palavra da verdade, ela mesmo assim ela se espalha por todos os cantos no mundo, mas infelizmente as pessoas resolvem abraçar a mentira de Satanás e aceitam essas trevas colocadas através do espiritismo, de doutrinas falsas, né, que vão levar à perdição essas pessoas. Em um sentido bastante real, este fenômeno faz parte do mistério da iniquidade, dos enganos provocados por Satanás. E o apóstolo Paulo, após ele sair assim das trevas, que um dia realmente ele esteve lá, e buscar e aceitar a luz divina, se tornou um dos grandes cristãos, se tornou um dos maiores pregadores realmente que é mencionado na Bíblia. E ele diz que ele ficava preocupado com as pessoas que não queriam ouvir a voz de seu Deus, e diz, né, porque Paulo conhecia os dois lados, né, e ele sabia realmente, e por isso que ele foi realmente um dos maiores pregadores dos gentios ou dos estrangeiros, que levou essa verdade e muitos aceitaram essa verdade. E ele diz para nós: quem és tu, homem, para discutires com Deus? Porventura, pode o objeto perguntar quem o fez? Por que fizeste assim? Está lá em Romanos 9:20. Aqui o apóstolo Paulo, ele desabafou a sua grande tristeza no coração, que está lá em Romanos 9:2, onde ele diz aqui palavras sinceras, movidas pelo Espírito Santo, a tristeza que dá realmente uma pessoa que procura proclamar a verdade, e tem pessoas que não aceitam, e Deus fica mais triste ainda, porque ele criou a todas as pessoas para a salvação. Como alguém assim que se sentia profundo amor por todas as pessoas, Paulo não queria ouvir as pessoas se perdendo, né? Pessoas que fechavam para ouvir a voz de Jesus e preferiram ficar ao lado das trevas. E isso entristece a todos nós, não só a Paulo, a todos nós, né? E o apóstolo Paulo apelou aos judeus ao arrependimento pela força de sua origem, por esse trágico momento de rejeitarem a Jesus. E olha, o apóstolo, com a sua Bíblia, usou várias passagens no Antigo Testamento que corroboram com o pensamento celestial. A rejeição de Israel não interferiu em nada com a justiça de Deus e com os seus propósitos, que é de salvar a todos. Mas rejeitar a Deus acarreta consequências pessoais, isto para cada pessoa, que definem o seu destino, ou perdição ou salvação. E isso vai de quem vai rejeitar ou não, mas aí, em hipótese alguma, podem frustrar os desígnios que estabelece desde a eternidade, onde Deus buscou sempre salvar a todas as pessoas, salvar a humanidade. Tanto é que ele enviou o seu Filho amado Jesus para morrer pelos nossos pecados, para que todos pudessem ser salvos. Mas Paulo não termina aí a sua mensagem negativa de alguns
de algumas pessoas. Porém, ele menciona que muitos judeus, juntamente com os gentios, aceitarão a Jesus como seu Messias, como seu Salvador e Senhor, que de fato existem hoje muitos sedentos pela palavra de Deus e estão aceitando a Jesus. E ainda dá um alerta, Paulo, para que ninguém se glorie contra qualquer nação ou povo, e ele nos diz algo realmente que nós devemos refletir, que ele diz: pois se você foi cortado daquela que por natureza era uma oliveira brava, e contra a natureza foi enxertado numa oliveira boa, quanto mais esses que são ramos naturais, que serão enxertados na sua própria oliveira, que está lá em Romanos 11, 24. Aqui o apóstolo Paulo, falando em uma metáfora da inclusão dos gentios ou estrangeiros dentro do plano de salvação de Deus. E assim como ramos de uma oliveira enxertadas, os gentios são enxertados no povo de Deus. E alguns ramos, como os judeus, foram quebrados, e ramos bravos, gentios, foram enxertados na mesma oliveira, e assim não há algum mérito de quem quer que seja. E dentro da mesma ideia, João diz que todos os que rejeitaram e aceitaram a Cristo como Salvador e Senhor de suas vidas se tornarão filhos de Deus. E isso acontece quando nós temos fé e cremos em seu nome, que diz lá em João capítulo 1, versículos 12 e 13. E aqui esta é a ligação do livro de João entre o prólogo e o epílogo na conclusão do seu evangelho. O mundo hoje pode estar assim faminto assim de alimentos, né? Mas a sua sede não é de água, como está escrito na palavra de Deus. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem de sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor, que está lá em Amós capítulo 8, versículo 11. O grande problema da humanidade não é a injustiça social, mas a falta de entendimento da justiça celestial, ou seja, da justiça divina. Desconhecendo a justiça de Deus, que fala em Romanos 10:3, multidões vão continuar buscando água em fontes erradas e se perderão. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem chamado todas as pessoas, através do poder do Espírito Santo, para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque a partir do momento que você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você passa a ser uma pessoa com sabedoria, com entendimento. Você passa a ouvir realmente a voz de Deus e aceitar a Jesus como Salvador e Senhor da sua vida. E é porque o Espírito Santo começa a trabalhar na sua mente, você começa a manusear melhor as Escrituras, ter entendimento, ser uma pessoa sábia. E não é só isso, meu amigo, minha amiga. Quando você aceitar Jesus como Salvador e Senhor com sinceridade, você ganha de Deus esse presente que chama-se salvação. E com isto, na grande volta de Jesus a esse mundo, ele, Jesus, levará você, a sua família, seus filhos, seus amigos e todos nós que aceitamos a Ele, a Jesus como Salvador e Senhor, e resolvemos obedecer a seus estatutos e mandamentos. Sabe para onde que Ele vai levar todos nós? Para as mansões celestiais. Um lugar, meu amigo, minha amiga, de onde não haverá mais morte, mais dores, mais aflições, não haverá mais perseguições, porque você estará no céu. Você terá lá a oportunidade de abraçar seus entes queridos. E o mais importante, meu amigo, minha amiga, você terá a oportunidade de estar assim face a face com Jesus. Você já imaginou? E sabe por que Deus quer fazer isto com você, minha amiga? Com você, meu amigo?
porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.